Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Malaquias, o nosso quarto encontro. Vamos trabalhar Malaquias, do capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 24. Os justos verão a justiça. Façamos agora a nossa leitura. Vocês usaram palavras duras contra mim, de Javé. Vocês perguntam, o que é que foi que falamos contra ti? Vocês disseram, é inútil servir a Deus. Que proveito a gente tira em guardar os mandamentos dele, ou andar vestindo luto frente a Javé, dos exércitos? Vamos então felicitar os soberbos. Eles progridem praticando o mal. Desafiam a Deus e não são castigados. E assim comentavam os que temem a Javé. Javé ouviu com atenção diante dele. Um livro foi escrito para lembrar todas as coisas que são a favor dos que o temem e honram o seu nome. Esses de Javé dos exércitos. Quando eu resolver agir, serão a minha propriedade particular. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe presta serviço. Então vocês vão se converter e verão a diferença que existe entre o justo e o ímpio. Entre um que serve a Deus e o outro que não lhe serve. Vejam, o dia está para chegar, ardente como forno. Então os soberbos e todos os que cometem injustiça serão como palha. Quando chegar o dia, eles serão incendiados, de Javé dos exércitos. E deles não vão sobrar nem raízes, nem ramos. Mas para vocês que temem a Javé, brilhará o sol da justiça, que cura com seus raios. Vocês todos poderão sair pulando livres, como saem os bezerros no curral. Vocês pisarão os maus como poeira debaixo da sola de seus pés. No dia em que eu estou preparando, de Javé dos exércitos. Elias vai voltar. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, que eu mesmo lhe dei no Monte Horebe. Estatutos e normas para todo Israel. Vejam, eu mandarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grandioso e terrível dia de Javé. Ele há de fazer que o coração dos pais voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. E assim, quando eu vier, não condenarei o país à destruição total. Vamos então refletir essa última parte da nosso profeta Malaquias, o mensageiro. Os justos verão a justiça. Versículo 13. Vocês usam palavras duras contra mim. Vocês perguntam, o que é que foi que fizemos contra ti? Deus continua a sua contenda contra os sacerdotes. Eles se fazem de desentendidos. O que é que falamos contra ti? O processo continua. E Deus diz, vocês usaram palavras duras contra mim. Versículo 14. Vocês disseram, é inútil servir a Deus. Que proveito a gente tira em guardar os mandamentos dele ou andar vestindo luto frente a Javé dos exércitos? Os sacerdotes que deveriam ter zelo
no que fazem, diziam: é inútil servir a Deus. Não viam sentido no que faziam. Em nada de bom se tem em guardar a aliança, os mandamentos de Deus. Deus fará justiça. Os justos devem permanecer fiéis, pois é através dos justos que Deus vencerá a injustiça. Não é proveitoso, nem se vê sentido, fazer penitência, isto é, andar vestindo luto diante de Javé. Versículo 15. Vamos então felicitar os soberbos, eles progridem praticando o mal. Desafiam a Deus e não são castigados. Já que nada adianta, é inútil servir a Deus. Como nada vale a pena ser fiel e fazer penitência. Para os sacerdotes se deve unir aos maus, pois estes prosperam. Vamos felicitar os soberbos, pois eles prosperam. É a teologia da prosperidade. Fazendo mal. Não se prospera fazendo mal. Isso é uma afronta a Deus. Isso é uma afronta ao próprio ser humano. Diante dessa injustiça. Deus não está nem aí, diziam eles. Deus permite que eles cresçam. Eles nem são castigados, diziam. Isto é errado. Versículo 16. E assim comentavam os que temem Javé. Javé ouviu com atenção. Diante dele, um livro foi escrito para lembrar todas as coisas que são a favor dos que o temem e honram seu nome. Javé Deus não é surdo. Tem gente que é fiel a Javé. E não agem como sacerdotes descrentes e desmazelados. Existe um livro onde Javé coloca todas as coisas em favor dos fiéis, dos que temem a Javé. É um temor reverencioso. E assim temem, honram o nome dele. O livro significa que Deus registra todas as ações e que será aberto no juízo. Nós vemos aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 10. Há uma diferença entre aqueles que honram o nome de Javé e os que desonram Javé. Versículo 17. Esses, de Javé dos Exércitos, quando eu resolver agir, serão a minha propriedade particular. Terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe presta serviço. Os fiéis se refere a esses. Diante da ação de Javé que virá, os fiéis, pios, sacerdotes, serão sua propriedade, pertencerão a Javé, uma propriedade que lhe pertence. Depois vem uma analogia de Deus com o Pai. Como o Pai tem compaixão, beneficia os filhos que lhe servem, assim Deus terá compaixão dos sacerdotes fiéis que lhe servem. Versículo 18. Então vocês hão de se converter e verão a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre um que serve a Deus e o outro que não lhe serve. Daí poderá ser reconhecido, com discernimento claro, os sacerdotes que servem a Deus e aqueles que não lhe servem, os justos que servem a Deus e os injustos que não o servem. Estes justos se converterão, voltarão a Deus, e saberão bem que é justo o Deus de Israel, que sabe também quem é justo e quem não é injusto, quem é injusto. Versículo 19. Vejam, o dia está para chegar, ardente como forno. Então os soberbos, todos os que cometeram injustiça, serão como palha. Quando chegar o dia, eles serão incendiados de Javé dos Exércitos, e deles não vai sobrar nem raízes, nem ramos. A fornalha, mas somente o mal estará sujeito ao fogo.
Então, somente o mau estará sujeito à fornalha. Enquanto os que temem o Senhor experimentará o calor do sol da justiça. Os que cometem justiça serão como palha, de fácil combustão, e no dia eles serão incendiados. Deus quer eliminar os que fazem o mal. Deles não vai sobrar nem raízes, para não brotar de novo, nem ramos, nem para serem transplantados. Versículo 20. Mas para vocês que temem a Javé, brilhará o sol da justiça, que cura com seus raios. E vocês todos poderão agir, pulando livres, como saem os bezerros do curral. A metáfora, vocês todos poderão agir pulando livres, como saem os bezerros do curral, se refere àqueles que pertencem a Javé. Também os sacerdotes que temem com amor reverencial a Javé. O sol que ilumina, cura por meio de seus raios. O destino dos justos serão diferentes dos maus. Estes inocentes poderão sair livres e alegres para gozar do sol e da liberdade, pois os opressores são apenas pó e cinza debaixo dos pés. Versículo 21. Vocês pisarão os maus como a poeira debaixo da sola de seus pés, no dia que eu estou preparando, diz Javé dos Exércitos. O dia que Javé está preparando é o dia da pedagogia de Deus, onde os frutos e a colheita determinará quem é vencedor, os que temem verdadeiramente a Javé. Vamos fixar em algumas oposições dos versículos 19 a 21. De um lado, tem aqueles que fazem o mal, de outros que respeitam o nome de Javé, que se entregam e aderem de coração a Javé. De um lado, a maldade se opõe à justiça. A maldade fazem os seres humanos. A justiça vem pelo sol de justiça, tempo que Deus atua. Tudo se consome no fogo, os maus. O sol que com seus ramos curam os fiéis. O destino dos dois serão diferentes. Os maus serão queimados, os justos serão curados pelos raios do sol da justiça. Elias vai voltar. Versículo 22. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, que eu mesmo lhe dei no monte Horebe, estatutos e normas para todo Israel. Moisés deu a Israel a lei, a Torá. Esta lei se deve lembrar. Aqui o texto segue ao Deuteronômio. Os detalhes estão no verbo lembrar, no monte Horebe, e não Sinai como no Êxodo. Os estatutos e normas se deve renovar e retornar à aliança do Horebe. Versículo 23. Vejam, eu mandarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grandioso e terrível dia de Javé. Elias é o pai do profetismo. O Antigo Testamento está centrado na lei e nos profetas. A especulação da volta de Elias, que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, segundo o livro dos Reis, no capítulo 2, e que aqui afirma que retornará. Elias tem a tarefa de reconciliação das gerações divididas, para que a terra não se destrua. Vem Elias limpar o caminho para a vinda do dia do Senhor. Os evangelhos irão aplicar este texto a João Batista, que vem à frente para preparar a chegada de Jesus, o dia do Senhor. Versículo 24. Ele, Elias, há de fazer que o coração dos pais voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. E assim, quando eu vier, não condenarei o país à destruição total. Elias trará a reconciliação entre pais, os antigos, e os filhos, os novos, as gerações.
Quando Javé vier no dia da justiça, o sol da justiça não irá então destruir a terra. Com isso, nós terminamos esta nossa reflexão do profeta Malaquias. Uma reflexão muito profunda, principalmente neste mundo do vazio, que não vê significado naquilo que faz, principalmente tendo em referência aquilo que se refere a Deus, que muitas vezes se faz através de práticas formais, mas não se faz e se realiza através de uma vida profunda dedicada ao próprio Deus. Então, diante dessa realidade, nós descobrimos, não se oferece qualquer coisa a Deus. Não se oferece a Deus o refúgio. A Deus se dá sempre o melhor. Que nós possamos dar também em nossa vida o melhor que temos para servi-lo e amá-lo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.